Bom, meu nome é Breno Veloso, aluno da Faculdade Centro Universitário Integrado, curso Agronomia. Fazer um vídeo da avaliação de fisiologia vegetal, pedido do professor Johnny. Então, fiz um roteiro aqui para poder explicar esse restante da matéria do segundo bimestre. Essa é a primeira página. Segunda página. E terceira página. Fiz 3 folhas aí de roteiro para pegar a matéria bem específica, resumidamente, e o conteúdo todo da matéria. Então, começando aí, a gente vai falar sobre crescimento, desenvolvimento, hormônios, fito-hormônios, reguladores, quais são as diferenças, o que são e mais algumas coisas a mais. Então, começando por crescimento e desenvolvimento, qual a diferença dos dois? A principal diferença de crescimento para o desenvolvimento é que o crescimento vai ser o aumento da parte física da planta, sem a variação de estágios, digamos assim. E o desenvolvimento dessa planta é o que? É ela passar por vários estágios, conquistando habilidades novas, que sejam mais áreas de fotossíntese, que sejam um metabolismo, que seja mais recuperação de nutrientes, o aumento e o desenvolvimento da sua planta. Lembrando, crescimento é o aumento da parte física da planta. Já o desenvolvimento é a variação que ela tem por ter habilidades novas, por ela desenvolver totalmente. Tá? Então, hormônios vegetais. O que são esses hormônios vegetais? Eles têm um papel dentro da planta de basicamente alongamento celular. A gente pode falar num geral, não são todos, claro, mas a gente pode falar num geral porque a maioria faz isso. Então, as plantas elas produzem esses hormônios vegetais em pequenas escalas, mas é o que a planta precisa, é o que ela necessita desses hormônios. Então, pequenas quantidades de hormônios vegetais fazem com que ela se desenvolva. Quais são esses hormônios vegetais? São auxinas, citocininas, gibberelinas, etileno, ácido abscísico. São 5. Auxina, citocinina, gibberelina, ácido abscísico e etileno, divididos em 2 grupos: inibidores e protetores. As protetores são quem? Protetores não. Promotores, falei errado. Promotores e inibidores. As promotores são auxina, citocinina e gibberelina. E as inibidoras são a etileno e ácido abscísico. E dentro da planta, dentro dessa parte de fisiologia vegetal, dentro dessa parte de hormônios vegetais, a planta é dividida em 2 tipos de metabolismo. Metabolismo primário, que garante a produção de importantes células para aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Então, o metabolismo primário, ele garante isso, a produção de importantes células, que são proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. E o metabolismo secundário, ele é levado para a vida da planta, digamos assim, né? Porque o duradouro dele é maior. Então, ele trabalha mais com essa parte de adaptação climática da planta. Então, é para isso que serve mais o metabolismo secundário. E temos, então, os fito-hormônios vegetais. O que são esses fito-hormônios vegetais? Muitas pessoas confundem eles com nutrientes, mas na verdade eles são mensageiros químicos. Então o que eles fazem? Eles mandam respostas para todas as plantas. É isso que auxina, citocinina, gibberelina, tudo isso faz.
E eles provocam vários efeitos fisiológicos na planta. Então, a auxina, a citocinina e giberelina, eles causam muitos efeitos fisiológicos na planta pelo fato de serem promotores. Obviamente, o etileno e ácido abscísico também fazem isso, mas como eles são inibidores, eles têm outra função. Então, começando a falar sobre a auxina, que é o principal hormônio vegetal que a planta produz. Por que principal? Existe muito impasse nisso, né? Mas é o principal por quê? Porque ele é o mais importante em relação de crescimento vegetal. Então, ela é produzida na dominância apical da planta, bem na pontinha da planta, como se fosse aqui na caneta. A parte de cima é onde produz essa aqui, as auxinas. E dali ela é transportada para toda a planta. Então, dentro da auxina, existem vários efeitos fisiológicos, que são eles: tropismo, heliotropismo, geotropismo, tigmotropismo, matismo, entre outros que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse tropismo, ele é o quê? A produção de auxina via tropismo é ligado à luz. Então, se a luz ela está debatendo desse lado da planta, as auxinas, né, elas vão para o outro lado da planta. E isso causa com que a planta vá para o lado da luz. Por quê? Porque o momento que a auxina foi para o outro lado, esse lado vai causar o alongamento celular e esse lado não. Então, por isso, ela acaba se entortando, se direcionando para a direção à luz, sendo um agente excitante, né? Heliotropismo. Aí é que entra o fototropismo positivo e o fototropismo negativo, que é o que? O caule estimulando o alongamento celular, e isso é o fototropismo positivo. Já o negativo entra na parte de que a raiz inibe. Então é quando acontece lá na raiz, que a raiz inibe o alongamento celular. E esse é o fototropismo negativo. O geotropismo é através pela gravidade, que pelo caule é negativo e pela raiz é positivo. O tigmotropismo é um agente mecânico que é necessário, que precisa um agente mecânico para acontecer o tigmotropismo. O matismo é um agente externo que provoca uma abertura, sendo esse o único irreversível. Não, o único reversível, os outros todos são irreversíveis. Temos o enraizamento de estacas, que acontece em raízes adventícias, na parte da auxina, que isso é muito importante também. E a dominância apical, que é onde toda a reserva de auxina é instalada e é produzida na gema apical. Então, o que acontece? Quando você faz... você pode manipular isso, né? Aqui, ó. Deixa eu ver, deixando dormir essa gema lateral. Isso. O que acontece? Quando essa auxina ela está toda em reserva na gema apical, todas as gemas laterais estão sem a auxina, então ela fica ausente disso. No momento que você corta a ponta, a gema apical, essa auxina é distribuída, então começa a surgir as gemas laterais, elas começam a se desenvolver. Isso pode acontecer numa manipulação hormonal natural, que no caso pode ser a poda ou a estaquia, e o meio sintético, que pode ser o raleio. Essa é a citocinina, ou essa é a auxina, muito ligada com alongamento celular, o crescimento vegetal. Então a citocinina. Citocinina ela é produzida nas raízes das plantas. Ela tem a função de atrasar o envelhecimento da planta e fazer muito a divisão celular das plantas, que seja de folhas, que seja
do caule, que seja de toda a planta. E ela é muito envolvida com a citocinese, que tem ligação contínua, ligação direta com as citocininas. E as giberelinas, que elas são produzidas nas folhas jovens, nos frutos, nos embriões de sementes, causando assim alongamento celular do caule, folha, fruto e das sementes. Por exemplo, nos frutos, o que ela causa, a giberelina? Ela causa um aumento do fruto, junto com a parte partenocárpica. E é isso que funciona a parte dos frutos. Já nas sementes, ela quebra a dormência, mas como ela quebra essa dormência? Em umidade, desidratação, luz, temperatura, pH. A giberelina vai atacar nessa parte, ela vai funcionar nessa parte da planta. Também podendo funcionar no melhoramento vegetal, que seja nas flores masculinas. O ácido abscísico, onde ele é produzido? Ele é produzido em toda a planta, sendo ele o primeiro ali que a gente vai falar sobre inibidores. Produzido todo em planta, ele é um inibidor de crescimento. Para quê? Com a função de proteger a planta. É isso que o abscísico pensa, digamos assim, que ele faz. E ele tem a função de fazer a dormência em gemas, principal no inverno. Ele é um agente iniciante da senescência. Isso é muito importante lembrar, que ele funciona muito bem iniciando essa senescência. Ele induz a produção de etileno, que é o próximo ponto que a gente vai falar, que causa a abscisão. E é um efeito antagônico em sementes. E o etileno, ele é um inibidor de crescimento, produzido em toda a planta, também em regiões meristemáticas. Os nós também são afetados pela síntese de etileno. Então, ele pode ocorrer pelo aumento de temperatura, estresse hídrico e lesão. Em outros pontos também. O que ele causa? Queda das folhas e das flores. E também existem os frutos climatéricos e os não climatéricos, que são o quê? Os frutos climatéricos são aqueles que ficam maduros após a colheita, por exemplo, a banana ou o mamão. E os frutos não climatéricos são aqueles que ficam maduros no pé mesmo. O que acontece? Quando ele é retirado do pé, o fruto climatérico, aumenta a taxa de respiração do fruto e nisso aumenta a taxa de etileno. Então ele fica maduro após a sua colheita. Beleza? Esse é o trabalho. Muito obrigado e até mais.